Eles eram muito diferentes, mas a fé e a busca era maior, e antes de Deus agir, às vezes é preciso chegar ao fundo do poço e buscar a face do Senhor. Essa história é sobre um casal comum, mas marcada por desafios que pareciam maiores do que o amor que os unia. Ela nasceu e cresceu em um lar simples, onde a fé era o alicerce de tudo. Desde criança, aprendeu que Jesus era seu refúgio e sua força, que, nas dificuldades, a oração seria seu caminho, e que mesmo quando tudo parecia perdido, havia esperança. Cada gesto de bondade, cada atitude de cuidado, refletia a fé que carregava no coração. Ela acreditava que a vida tinha propósito, e que o amor verdadeiro seria guiado por essa convicção. Ele, por outro lado, cresceu em um ambiente completamente diferente. Filho de um pai severo e distante, aprendeu a depender apenas de si mesmo. Sentimentos eram fraqueza, a fé era ilusão, e qualquer demonstração de vulnerabilidade era motivo de desprezo. Guardou mágoas e frustrações, transformando sensibilidade em orgulho e sarcasmo. Cada conquista era fruto de esforço, mas não trazia verdadeira satisfação. Ele vivia com medo de repetir os erros do pai, temendo tornar-se alguém rígido e incapaz de amar. Essa insegurança moldou seu coração e criou barreiras que o impediam de se abrir, mesmo diante da mulher que amava. O destino os cruzou de maneira inesperada. Um encontro casual despertou algo novo em ambos. O amor surgiu rápido, intenso, quase sem aviso. Ela se encantou com sua determinação e força. Ele se surpreendeu com a paz e bondade que ela irradiava. Namoraram. Descobriram afinidades que pareciam improváveis e decidiram se casar, acreditando que o amor seria suficiente para superar qualquer diferença. Nos primeiros meses, a vida parecia perfeita. Havia risos, sonhos compartilhados, a sensação de pertencimento que só o amor verdadeiro pode oferecer. Mas logo as diferenças começaram a se manifestar. Ela mantinha uma devoção profunda. Participava de cultos, reuniões de oração, projetos comunitários e atividades da igreja com frequência. Ele, por outro lado, passava longas horas com os amigos, sem interesse por essas práticas, vendo nelas uma distração desnecessária. Enquanto ela sonhava em construir uma família, ter filhos e formar um lar cheio de amor e fé, ele se sentia dividido, incapaz de imaginar como seria um pai, assustado com a possibilidade de repetir os erros do próprio pai. Certa noite, os dois participaram de um jantar com os pais de ambos. Os pais dela elogiaram sua fé, sua dedicação e sua paciência, enquanto os pais dele observavam em silêncio, atentos à tensão que se formava. Ele permaneceu indiferente, demonstrando desinteresse e até desdém pela fé da esposa. A situação ficou evidente, e o silêncio entre eles carregava mais significado do que qualquer palavra. Ela sentiu a dor da indiferença, mas permaneceu firme, acreditando que o amor verdadeiro poderia superar qualquer resistência. Ele, por sua vez, sentiu-se pressionado, dividido entre o desejo de agradar e o medo de tornar-se alguém que não queria ser. Com o passar do tempo, pequenas discordâncias se transformaram em discussões constantes. As diferenças que antes pareciam pequenas começaram a corroer o relacionamento. A tensão entre a fé e a descrença se intensificava a cada dia. Ela orava por ele, pedindo que Deus alcançasse seu coração, enquanto ele resistia, acreditando que a vida deveria ser enfrentada apenas com esforço humano. O ponto de ruptura veio em uma noite de discussão intensa. Incapaz de lidar com a pressão emocional e a própria culpa, ele decidiu sair de casa, deixando para trás não apenas a esposa, mas também o lar que haviam construído. A separação trouxe um alívio momentâneo, mas abriu um vazio profundo. Ele começou a sofrer com insônia, noites longas e silenciosas, que lembravam a ausência constante da esposa. A falta de companhia, a ausência do cuidado dela e a solidão começaram a corroer seu coração. Durante esse período, ele sentiu necessidade de refletir sobre a própria vida. Procurou o pai para uma conversa honesta e profunda, confessando sua ignorância em relação à fé, reconhecendo os danos que o afastamento emocional causou ao seu próprio coração e à esposa. O pai, surpreso, reconheceu os erros do passado, ofereceu conselhos de reflexão e humildade, e falou sobre a importância de não repetir padrões destrutivos.
Essa conversa abriu os olhos dele e o porquê da resistência à fé da esposa. Havia sido uma forma de proteção, mas também uma barreira que impedia o verdadeiro amor. Nesse momento, despertou nele um sentimento que jamais havia sentido antes: a necessidade de se conectar com algo maior. Decidiu então ir à igreja, sozinho, sem saber exatamente o que buscava, apenas com a vontade de entender, de sentir e de ser guiado. Sentou-se nos bancos de madeira, observando a luz suave que entrava pelas janelas, refletindo nas paredes e no altar. O silêncio da igreja parecia falar mais do que qualquer palavra. Ele fechou os olhos e, pela primeira vez, começou a conversar com Deus. Não sabia se estava sendo ouvido, mas falou com sinceridade, abrindo seu coração. Pediu um sinal, algo que lhe mostrasse que estava no caminho certo, que suas decisões poderiam ser transformadas, que havia esperança de reconciliação e mudança. Cada palavra era carregada de medo, arrependimento e desejo de redenção. Quando se levantou e caminhou para a saída, ainda perdido em pensamentos, algo inesperado aconteceu. Um jovem se aproximou dele, com um sorriso simples e sincero, e disse uma frase que parecia dirigida diretamente a ele. Deus não se esquece de ninguém. Ele ouve seu coração, mesmo quando você duvida. A mensagem foi como um sopro de luz em meio à escuridão. Naquele instante, ele sentiu uma paz inesperada, a certeza de que havia sido ouvido e que Deus estava trabalhando em sua vida, mesmo nos caminhos que ele ainda não compreendia. A mensagem do jovem foi o sinal que ele pediu. Um lembrete de que a fé que antes ignorava poderia agora guiá-lo na transformação que tanto desejava. A sensação de esperança começou a crescer dentro dele, como se um peso invisível tivesse sido retirado de seus ombros. Pela primeira vez, acreditou que poderia mudar, que poderia recomeçar, e que o amor de sua esposa, sustentado pela fé, poderia finalmente ser restaurado. O que ele não sabia era que, enquanto estavam separados, sua esposa caminhava pelas ruas todos os dias, orando pela vida dele. Cada passo era acompanhado de preces silenciosas, cada pensamento direcionado ao coração que ela tanto amava. Ela pedia a Deus que o protegesse, que o guiasse, que abrisse os olhos dele para a verdade que ela carregava há tanto tempo. Pedia força para suportar a saudade, paciência para esperar e sabedoria para não desistir, mesmo quando a dor parecia insuportável. Em suas orações, ela não rogava vingança nem exigia mudança imediata. Apenas implorava que Deus alcançasse sua vida, tocasse seu coração e mostrasse o caminho para a reconciliação. Cada oração era carregada de amor puro, esperança inabalável e fé silenciosa, um elo invisível que atravessava a distância entre eles, conectando seus corações mesmo sem que ele soubesse. E mesmo sem perceber, cada palavra dela foi preparando o terreno para a transformação que ele experimentaria mais tarde, quando finalmente buscou se aproximar de Deus e começou a sentir a paz que ela já conhecia. Com o coração transformado pela reflexão e pelo arrependimento, ele decidiu procurar a esposa. Não voltou como antes, orgulhoso e fechado, mas como alguém disposto a recomeçar. Ela o recebeu com amor e paciência, percebendo que ele havia sido alcançado pela própria consciência e, de certa forma, pela fé que ele ainda resistia em aceitar. O recomeço trouxe uma surpresa inesperada: a gravidez da esposa. A notícia trouxe alegria e emoção. Juntos, discutiram e escolheram cuidadosamente o nome do filho, refletindo sobre fé, esperança e significado. Cada sugestão carregava lembranças de oração, confiança e gratidão, simbolizando o renovo que a vida lhes oferecia. A chegada do bebê representaria não apenas a continuação da vida, mas também a vitória da paciência, da perseverança e da fé. A vida do casal passou a ser pautada pelo respeito às diferenças, pelo aprendizado constante e pela fé compartilhada. Cada desafio tornou-se oportunidade de crescimento, cada dificuldade se transformou em lição, e cada momento juntos se tornou prova de que milagres acontecem quando há perseverança, oração e confiança. O amor humano, antes frágil e vulnerável, encontrou sustento na fé, tornando-se capaz de resistir às tempestades mais intensas. Mesmo diante de orgulho, mágoa e diferenças, a paciência e a oração se mostraram capazes de transformar o impossível. O casal descobriu que a verdadeira força do amor
reside na esperança que o sustenta e na fé que ilumina, mostrando que milagres acontecem quando não se desiste. O que parecia o fim de uma história se tornou um novo começo, mais profundo e verdadeiro do que poderiam imaginar. Hoje, eles compartilham não apenas um amor entre si, mas uma vida guiada pela fé. Cada dificuldade enfrentada fortaleceu a união. Cada desafio se tornou aprendizado, e cada momento juntos provou que milagres podem acontecer. O amor, agora fortalecido pela fé, se renova, se fortalece e prova que até os corações mais resistentes podem ser transformados. Porque o amor humano, sem sustento, é frágil, mas quando encontra apoio na fé, ele se torna capaz de resistir, de restaurar e de trazer luz onde antes havia escuridão. A história desse casal mostra que mesmo nas tempestades da vida, há esperança para aqueles que não desistem, e que a fé verdadeira ilumina, restaura e sustenta até os caminhos mais difíceis.